E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa série. Hoje a gente vai criar o footer desse website responsivo aqui, tá? Então, só lembrando que a gente já fez, né, pessoal? A gente tem esse site responsivo do lado direito aqui, ele tem um menuzinho bonitinho aqui e tal. A gente vai criar um footer que fique grudado aqui na parte de baixo, tá? Se a gente estender o site, vocês podem ver que o menu ele já expande, né, a partir de um determinado tamanho, né? Então é um exemplo de um website responsivo que você pode utilizar como base se você for fazer algo seu ou qualquer coisa assim. Para quem já está inscrito no canal já sabe, né? Gasta o dedinho e deixa o like aqui, que é bem importante para os vídeos. Deixa seus comentários, tal. E para quem não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí, ativa as notificações. Até para quem é inscrito e não está com as notificações ativadas, já ativa as notificações aí. Bom, a gente vai criar o footer, tá, pessoal? Então, o que a gente já viu aqui, ó, deixa eu diminuir essa parte aqui, é o seguinte. A gente já criou essa primeira parte, tá? Então, a gente tem a navegação, a gente tem uma seção aqui e tal. O que a gente vai fazer agora, eu vou criar uma seção diferente, tá? Então, eu posso fazer um section aqui. Section. Na verdade, desculpa. Posso ser como a div, eu vou usar na verdade, um footer. E aí, no footer, tá? Se a gente colocar um H1 aqui, e a gente pode escrever footer aqui. Se eu salvar, pessoal, ó, ele coloca o footer aqui logo abaixo, tá? Bom, não é isso que a gente quer, na verdade, não é isso que eu planejei fazer. Então, como que a gente vai fazer? A gente precisa fazer, primeira coisa, eu vou colocar o seguinte, um class name que é chamado footer, tá? Para a gente poder estilizar esse footer e ele ficar grudadinho na parte de baixo. Aí o que acontece? Eu vou abrir aqui, pessoal, e tem esse app.js, tá? Se eu entrar no app.js, o que a gente vai fazer? Criar um estilo para o nosso footer. Então, a gente vem aqui, eu vou colocar ele como position absolute, tá? Aí, eu vou colocar aqui bottom é 0. Opa! E eu vou colocar aqui o width dele. Width é 100%, tá? Para ele ocupar tudo, né? Deixa eu tirar esse ponto aqui que tá o que tá atrapalhando aqui. 100% é para ele ocupar o tamanho total da tela, né? Aí, outra coisa que eu vou fazer também, eu posso setar uma altura para ele, por exemplo. Então, eu posso colocar height e vou colocar, não sei, sei lá, 50 pixels. Vamos colocar 50 px aqui, depois a gente dá uma brincada se precisar. E aí, deixa eu ver o seguinte, eu posso, ó, já vê que a gente salvando aqui ele já foi para a parte de baixo, né, para a parte do footer e tal. E aí, se quiser, a gente pode setar outros valores. A gente pode vir aqui, por exemplo, se a gente quiser, ó, no footer a gente pode vir aqui e dizer que é um BG Dark e salvar ele aqui embaixo, tá? E aí também o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode colocar, qual que é mesmo? Acho que dá para fazer text, light, aqui. E o text light, por exemplo, tá? Mas o que é mais legal a gente colocar é o seguinte, tá? A gente pode colocar text center, se eu não me engano, e aí centralizar ele aqui embaixo, tá, pessoal? E aí, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá? Não tá legal esse footer aqui com H1, né? Normalmente o que a gente tem no footer, pessoal, são normalmente as redes sociais, etc. E eu quero mostrar como é que a gente faz isso aqui com vocês. Então, aqui no Font Awesome, pessoal, a gente pode vir aqui, ó, no site do Font Awesome, vir aqui buscar, por exemplo, por Facebook. Vou buscar o Facebook, olha só. E aí eu tenho algumas aqui, por exemplo, Facebook Square e tal. Eu vou utilizar esse Facebook Square, clico nele e, ó, tem esse click
to copy HTML. Se eu vier aqui, clico, volto no nosso footer e salvo aqui, ó. E se eu olhar aqui a gente já tem o footerzinho aqui do Facebook. E aí a gente pode vir para vários, a gente pode vir em LinkedIn, por exemplo, pessoal. Aí eu vou escolher esse do LinkedIn. Vou clicar aqui, eu vou criar vários aqui pra gente colocar. A gente pode colocar Google Plus, eu acho que tem como Google Plus aqui também, olha lá. Pegar aqui, clico aqui e posso colocar no Instagram. E aqui no Instagram, eu venho aqui, copio e vou colocar o Twitter também. No Twitterzinho aqui, bonitinho, clico, copio aqui, tá o nosso site bacaninha aqui. E eu tenho vários ícones aqui. Eles ainda não estão legais, né? Porque a gente tem que fazer mais alguns estilos aqui para a gente poder acertar isso, tá? Para fazer isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui não, desculpa. Vou entrar aqui e vou fazer um container. Na verdade, errei aqui, eu vou colocar uma div.container. E aí, aqui dentro, eu vou colocar esses, Ctrl Z, colocar eles aqui dentro para a gente poder ajeitá-los de uma forma mais concreta, tá? Aqui dentro eu poderia colocar padding top 3, por exemplo. Ó, ele já vai centralizar. E aí eu posso colocar justify content space between. Espera aí, como é que é mesmo? Não é space between, é justify content e aí content between. Justify content between. Deveria funcionar. Content. Eu vou colocar um around porque eu não quero ele inteiro, mas deixa eu só ver aqui. É que na verdade, vamos lá, pessoal. Deixa eu fazer o seguinte. Primeira coisa para a gente arrumar aqui, esse container, na verdade, ele vai ficar aqui. Esse PT3 também vai ficar aqui, tá? Vocês podem ver que não muda nada. E aí... E aí é o seguinte, se eu entrar aqui, deixa eu tirar essa div aqui e colocar o justify content around. Acho que eu cometi algum errinho aqui. Ele deveria colocar os itens ali dentro. Deflex. Pronto, pessoal. O que acontece é o seguinte, tá? Seguinte. A primeira coisa, tá? O que estava errado aqui é o seguinte. Deixa eu entrar aqui. Para ficar mais fácil de explicar. Salvar. O que acontece é o seguinte, eu coloco um determinado item, nesse caso o footer, e vou dizer que ele é um container, então ele tem que se transformar, ele vira um container do Bootstrap. E aí, eu uso o deflex para quê? O deflex, o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, ó, eu quero que os itens, esses itens aqui, ó, esses ícones, se comportem como se estivessem dentro de um container do Flexbox. Então, aí o que acontece? Aí eu digo que eu quero que eles fiquem, eles tenham esse padding top de 3 e eu quero que justificar o conteúdo do que está aqui dentro com espaços em volta
de cada um desses itens aqui. Então, eu transformo em Flexbox e aí justifico esses itens. Se você não sabe do que eu estou falando aqui, eu vou deixar marcado aqui o vídeo aqui em cima, que eu fiz um vídeo de básico de Flexbox e aí você vai entender o motivo disso. Mas é isso aí, pessoal. Olha só. Então, deixa eu salvar aqui mais uma vez, né? E aí, olha só. Tá aqui as nossas redes sociais, né? Claro, se você quiser, você pode colocar esse item como um link aqui dentro e tal, né? Para se clicar ou acontecer algo. E aqui, opa, olha só. Preciso resolver esse probleminha aqui. Vamos resolver esse probleminha aqui, ó. Quando fica maior a tela, ó, ele não está pegando 100%. Então, vamos resolver isso aqui, pessoal. Olha só. O que está acontecendo, ó? Ele vem, quando está pequeno ele funciona, e quando aumenta, não. O que a gente pode fazer, pessoal? A primeira coisa é o seguinte. No final das contas, aqui, ó, esse cara aqui, ó, não precisa. Que eu vou resolver de uma forma um pouquinho mais inteligente. Eu venho aqui no AppJS. Lembra que a gente fala de grid e tal, do Bootstrap, coisas assim, ó. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o link também aqui em cima, você pode ver o vídeo também, tá? Mas eu vou dizer assim, call 12. Eu quero que ocupe 12 colunas. Ele vai continuar ocupando aqui para todos os itens aqui, tá bom, pessoal? É isso que ele vai fazer. E aí, tem várias outras coisas que podem acontecer, tá? Primeiro, se você não gostar dessa separação aqui dentro desses links, pessoal, porque, ó, ele fica bem bonitinho aqui, ó. Só que quando a gente aumenta, ele fica assim. O que a gente poderia fazer é dizer assim, ó, beleza, container 12. Eu poderia colocar esses outros dentro de um outro container, tá? Vamos fazer aqui. Deixa eu entrar aqui. Vamos colocar aqui com, vamos lá, container.call 12. Eu poderia, na verdade, vamos lá, colocar container. E aí a gente marca todos esses carinhas aqui. Coloca aqui para cima. Command Shift K para deletar a linha, deixar bonitinho. E aí, o que a gente poderia fazer é o seguinte, tá? Ele pode ver que, colocando no container, ele coloca tudo aqui, só que aí o que a gente pode fazer? Esses caras, o deflex, por exemplo, ele tem que vir para cá, beleza? E aí, o justify content around, ele também vem aqui para dentro, tá? Beleza, arrumamos, mas ele continua espaçando aqui. Aí o que a gente pode falar? No padrão eu quero que utilize 12, mas quando eu colocar call LG, eu quero que ele utilize 6, por exemplo. Olha só. Quando eu coloco isso, ele vem aqui, ó, aumenta, ele vai diminuir o coisa. Eu poderia colocar o espaçamento. Eu poderia colocar a partir do MD, ele já diminui. Então, ele vem aqui, ó. Pode ver que ele dá um pulo e diminui. Se eu quiser, eu poderia dizer que fica com 4. Aí, ó, ele fica menos espaçado e tá legal em todos os itens, tá? Se vocês quiserem, pessoal, deixar menos, a gente pode colocar 8 aqui também. Ó, ele fica menos espaçado, ou 6, por exemplo, ó, ele fica mais pertinho. E aí, ó, quando aumenta, ele aumenta ali também. Se eu quiser, eu posso até colocar 2 aqui, ó. E aí ele vem aqui e ele fica com 2 aqui também. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desses outros vídeos. Se você não sabe do que eu falei, dessa configuração do grid
do Bootstrap e da parte de Flexbox, eu vou deixar essas duas playlists aqui no final do vídeo também, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha nas redes sociais. Se não tiver inscrito, se inscreve e ativa as notificações. Valeu!